Vou citar uma outra referência aí, que é que é o texto original onde as pessoas associavam a Satanás, né? Que era de Isaías 14, a partir do versículo 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então, esse texto que as pessoas associam, né, ao anjo caído, né, que ele era realmente um querubim, né, que estava realmente com o pai e se exaltou e foi derrubado, né? E foi expulso. Caíste do céu, né? Que ele fosse caído. Então, é por aqui que as pessoas realmente associam, né, Satanás. Só que nesse texto aqui, né, se a gente pega esse texto e pega Ezequiel 28, a gente vai ver essa referência que fala, né, que tu não és Deus, tu és homem, né? Tu és homem. Então aqui não está falando de um espírito, né? Está falando de um homem. Então quem que convivia com Deus, né? Quem que diariamente estava com Deus? A gente vê o caso de Moisés, né? Um período que ele ficou na presença de Deus para poder emitir as leis, os 10 mandamentos, ele já brilhava, né? Ele já teve um brilho imenso. Agora imagina Adão no Jardim do Éden, né? Todo dia, na virada da noite, na presença de Deus. Quer dizer, Adão devia brilhar muito, não apenas o rosto, né? Todo o corpo dele devia ser radiante, né? Porque ele estava na presença de Deus. Só que é interessante que o Ronaldo falou hoje, é justamente isso, né? Que aqui fala, associa Adão como estrela da manhã. Só que Adão, ele refletia essa luz, né? Era diferente. Assim como Moisés, né? Moisés tinha uma luz que refletia, era uma luz desvanecente, né? E não é uma coisa Abraão, não é uma coisa Adão, né? Ele não era uma luz dele, né? Não era uma luz natural dele, ele refletia a luz do Pai. Só que, como diz aqui, a sua soberba, né, o derrubou, né? Que é o primeiro versículo, né? Foi derribada no inferno a tua soberba. Então ele via aquela luz dele, ele viu o poder que ele tinha e ele se engrandeceu, né? E se sentiu Deus, realmente, né? E aí é o grande perigo, né? Você querer ser Deus sem Deus, né? Que nós temos sempre falado aí. Então nós também somos Lúcifer em Cristo, né? Então nós vamos manifestar a nossa luz? Não. Nós vamos manifestar a luz de Cristo. Então, ele é a estrela da manhã. E nós vamos expressar essa luz, né? Então não apenas refletir, né? Que para eu refletir eu tenho que estar fora, né? Cristo vai, a luz refletindo o sol. Então a luz do sol bate na lua e a luz reflete. Então para eu refletir a luz de Cristo, eu tenho que estar fora de Cristo, né? Então a luz de Cristo vai bater em mim e vai refletir, não é isso, né? Então a luz de Cristo está dentro de nós, então nós vamos irradiar, né? Essa luz de Cristo. Então assim, Adão, ele se sentia realmente a estrela da manhã, né? E ele tinha uma luz. E todos os povos, né? É uma coisa que poucas pessoas vão entender isso também. Todos os povos que tinham na época, né, viam Adão também como um Deus, pela sua luz, né? Pela sua luz. Então, eles se prostravam até diante de Adão, né? Então, Adão era realmente, ele tinha um poder sobre a vida das pessoas, né? E esse poder, como disse, essa luz tremenda que ele tinha através dele, realmente o fez engrandecer e se fez sentir importante mais do que era, né? Porque ele realmente não reconheceu de onde vinha essa luz, né? E achou que era dele, né? Ele achou que era dele, não é.
Então, assim, interessante somente essa mensagem de hoje nesse sentido. Então, Adão era estrela da manhã? Não era, né? Não era. Mas ele refletia essa luz, né? Só que ele achou que era dele, né? Ele achou que ele era a luz, não era. Ele apenas refletia, né? Mas isso o derrubou, né? Então, realmente não é Satanás e nem é Adão, é a verdadeira estrela da manhã, né? Nesse caso aqui, referia a Adão porque era homem, né? Mas não porque ele era estrela, mas porque se sentiu sendo a estrela, se sentiu como Deus e caiu, né? Não soube dar glórias a Deus e reconhecer quem realmente era a estrela da manhã. Então, assim que, no caso, nosso caso aqui é importante isso, né? Então, esse conhecimento, nós temos a mente de Cristo, né? Nós irradiamos a Cristo. Nós vivemos essa luz em nós, né? E realmente não é pouca coisa, né? Então, Adão, só de refletir, já fez o que fez, né? Agora, o que está proposto para nós é muito mais, né? Realmente transmitir essa luz para dissipar realmente as trevas, né? As trevas da ignorância, as trevas da injustiça, as trevas realmente que tem coberto esse mundo hoje aí. Então, realmente, o que o Pai está propondo para nós é algo tremendo, realmente. Então, ser Lúcifer, né? No sentido de ser essa expressão dessa luz é algo tremendo, realmente, que o Pai está nos dando e acho que é uma honra, né? É uma honra tremenda aí, um privilégio que o Pai está nos dando. E temos realmente que tomar essa consciência, né? Plena. E uma coisa que o Ronaldo citou também, a questão da... Não tem como a gente entrar no segundo sem tirar o primeiro, né? Então, realmente, esses preconceitos têm que cair por terra, né? Tudo aquilo que nos prende ao primeiro, né? Que nos prende ao antigo, tem que cair. Por melhor que seja, né? O bom é inimigo do ótimo. Então, se ele é bom, depende. Se você estiver na lei, é bom. Né? Cumprir a lei é bom. Se você estiver na lei, sim. Se você cumprir a lei no período da lei, tem bênção, né? Tem bênção cumprir a lei. Só se você errar uma vez, acabou, né? Então, assim, certas atitudes na lei é uma coisa, na graça é outra, né? Eu não posso agora, numa nova dispensação, na dispensação da liberdade de Cristo, querer cumprir lei. Né? Ah, vou seguir regrinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vai funcionar, né? Você não vai satisfazer a lei, nem vai satisfazer a nova ordem. Né? Então, assim, não adianta estar com um pé num e um pé no outro. É importante isso, né? Desarraigar realmente de tudo aquilo que nos prende ao antigo, né? Tudo aquilo que nos faz pertencer ao velho. No caso do vinho, né, que foi falado também, né? Do vinho novo e odre velho. Então, não adianta eu querer receber coisa nova e permanecendo velho, né? Permanecendo antigo. Temos que mudar, tem que haver realmente uma revolução, né? E eu estava lendo um comentário sobre aquelas bem-aventuranças, né? E eu achei interessante lá quando fala bem-aventurados humildes de espírito, né? E tem outra versão, bem-aventurados pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Né? Então, esse termo pobre de espírito né, é difícil, muitas vezes, de entender, né? Qual a significado disso, né? Então, tem várias interpretações, né, nesse sentido. Mas eu vi uma que eu achei legal, né? O que é uma pessoa pobre? Que ela é destituída de riqueza, né? Destituída de valores. E um grande problema hoje, né, para você receber algo novo, é você achar que você tem muita coisa, né? O famoso achômetro, né? Quer dizer, você tem um copo aí, você está cheio de conhecimento seu, né? Então você está cheio, repete o seu conhecimento e quer algo novo. O que vai acontecer? Não tem como se algo novo chegar para você se o seu copo está cheio, né? Porque não cabe mais nada, né? É só achômetro. Pode ser só achômetro, mas está cheio. Então, a primeira coisa que tem que fazer é esvaziar o copo, né? Só que é difícil esvaziar o copo, você abrir mão dos seus achômetros, dos seus conhecimentos, né? Então, por isso que fala, bem-aventurados que estão com copos vazios, né? Bem-aventurados aqueles que estão destituídos de conhecimento, destituídos, né, da minha graça, porque eles vão receber, eles estão preparados para encher, né? Então, se você está cheio, dificilmente vai receber. Você está vazio, né? Você está preparado, né? Você está pronto para ser cheio. Né? Então, bem-aventurado sois se você está vazio. Então, nesse ponto, eu estar vazio não é ruim, né? Não é ruim. É melhor você estar vazio do que estar cheio de coisa ruim, né?
Quer dizer, eu estou vazio, então eu estou preparado agora, pai, estou preparado para encher de novo. Eu confesso que teve um momento na minha vida que eu tive que fazer isso. Eu me senti um copo cheio também, né? Quando eu saí da presbiteriana, eu me achava um conhecedor da Bíblia, eu me achava realmente eu tinha bastante conhecimento, né? E era difícil receber algo novo. E tudo confrontava, né? Então, chegou um ponto que eu falei, pai, eu tô virando minha taça aqui, eu tô vazia agora, então agora eu quero ser cheio de novo, né? E aí realmente as coisas acontecem. Então, que sejamos pobres de espírito nesse sentido, né? Para receber esse vinho novo que o Pai tá nos dando aí, né? É muito bom o Pai ter falado para nós. Amém. Tô falando aí, Paulo, eu estava meditando aqui, de onde nós viemos, estávamos com Ele, estávamos com Cristo. Moisés, a gente vê que ele subia o monte para se relacionar com Cristo, com o Pai, e ele voltou resplandecendo, porque ele foi cheio, né? Mas, entendendo hoje, Cristo habitando em nós, nós não vamos estar cheios, nós somos fonte de vida, porque é jorrando de dentro de nós, águas vivas jorrando, Cristo habitando em nós. Essa é a grande diferença, essa luz. Maravilhoso, sua colocação, muito bom mesmo. E outra mergulhada bem profunda agora. Tem nada a ver com Adão. Adão não é a estrela da manhã. Maravilha. Aí peguei um texto de Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. Tesouros em vasos de barro. Eu achei interessante a forma como Paulo se reportou esse texto, como ele estava falando à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes recomendamos-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso coração. Morrer de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal.
de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E como Paulo ele colocou esse texto aqui, eu achei interessante a forma como ele entendeu isso, né? De maneira que em nós opera a morte, ele está falando em nós quem? E em vós a vida. Eu, como ele colocou o texto aí, eu achei fantástico. Eu traduzo, eu entendo isso aqui falando dos judeus e dos gentios. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graças para a glória de Deus. Então, nesse momento aqui, eu vejo a forma como Paulo, para mim, ele foi bem direto, ele deixou bem claro sobre os gentios e judeus também. Eu trouxe isso no meu entendimento. E esse morrer que ele trouxe aqui, para mim, hoje, essa verdade, é da natureza de Adão. É esse velho homem que ainda está com esse pensamento, pegado à lei, tendo Jesus como meu Senhor e Salvador. Tudo isso acrescenta. Rejeitando a verdade de Lúcifer. Tudo isso acrescenta, Ronaldo. Agora vai, né? E aí não tem mais como falar. Eu gostei dessa passagem de Paulo, foi bem, bem claro, pelo menos para mim. Me permita somente um. Não sei se eu vou complementar, se eu vou confrontar, mas me permita, tá? Ali, né, o primeiro Adão, a primeira estrela da manhã, era por reconhecimento do mundo. O mundo reconhecia Adão, a estrela da manhã. Porque o mundo não conhecia Deus. O mundo não se relacionava com Deus. Então, o conhecimento de algo diferente deles, da natureza deles, estava ali em Adão. Adão era a expressão da luz de Cristo. E o Paulo falou muito bem, Paulo de Varginha, tá? Ele não era a luz de Cristo. Vocês já tentaram... como é que fala? Já tentaram colocar fogo em carvão com um maçarico? Eu já fiz isso, tá? E é facinho. Porque a brasa está lá pretinha, a brasa não, o carvão está pretinho. Aí você chega lá com o maçarico e começa a colocar calor nele. Quando vê, ele pega, como é que fala? Fogo, né? O carvão pega fogo. Por causa do maçarico. Mas se você tira, ela esfria. É engraçado, né? A brasa esfria. Mas se você colocar lá e soprar oxigênio na brasa, ela pega fogo de novo, por causa do oxigênio. Né? Então, o sopro divino está ali, soprando a brasa. Só que ela tem uma energia limitada à própria energia. Então, quando ela acaba de se queimar, acabou, virou cinza. Né? Agora, o primeiro Adão tinha a primazia ou o privilégio de diariamente o maçarico e o sopro divino estar ali, esquentando, pondo fogo, energizando, né? E quando Deus se retirava de Adão, todo mundo via o quê? A manifestação da luz de Cristo. Afinal de contas, Adão estava comungando com Cristo. Olha bem, mas era uma comunhão externa. Ou seja, é como se Adão sentasse de um lado da mesa vendo Cristo, Cristo sentava do outro lado da mesa, né, vendo Adão, e os dois ali conversando, comungando, fazendo, e era prazeroso, né? Fala claramente ali que o pai também tinha prazer daquele relacionamento. Mas o mundo não conhecia a Cristo.
Mas o mundo via Adão. Então, vendo Adão, eles tinham uma referência divina, de algo divino. E não era Adão, né? Mas era a expressão divina em Adão. A propositura para agora, né, com o segundo Adão, né, que a própria palavra fala que o segundo Adão é Cristo. Mas isso o mundo reconhece como o segundo Adão. Mas nós não o reconhecemos como o segundo Adão. Nós o reconhecemos como o verdadeiro Lúcifer, a verdadeira expressão da luz, da fonte de luz que é Cristo. Percebe o raciocínio? Então, nós o vemos, porque nós não estamos vendo como Adão via a Cristo. Nós estamos vendo Cristo nos irmãos. E os irmãos também estão vendo Cristo em nós. Percebe? É essa expressão da luz de Cristo hoje sobre a face da terra. Cristo em nós, a expressão de glorificação. Cristo em nós, a expressão do que ele quer expressar. Né? E Ave se intitulava Eu sou o que sou. Só que Jesus Cristo também se intitulou Eu sou o que eu sou. Entendeu? Quando ele estava aqui encarnado. E nós estamos falando, Pai, eis-nos aqui. Seja em nós o que o Senhor quiser que seja. Qual Pai? Cristo Jesus, o nosso Pai. Amém? Ou não amém? Amém. E é tremendo a nossa... Né? Olha bem o que você falou, Anselmo. Crie. E por isso aconteceu. Nós cremos, é por isso que está acontecendo em nós. A expressão luminescente de Lúcifer, de Cristo Jesus em nós. Pessoal, é por amor. Tudo isso que eu estou falando aqui é por amor. Não é para chocar ninguém, não é para machucar alguém, quem quer que seja, não é isso. O amor de Cristo nos constrange a andar na perfeita e verdadeira vontade de Cristo Jesus. Nós, por fé, nós somos a expressão exata do seu ser. E vai chegar no momento que não vai ser preciso de fé, que fé é passageira. Como já falei, fé tem prazo de validade. Né? Na hora que o prazo de validade dela vencer, acabou. Aí nós não precisaremos falar por fé, porque nós seremos a expressão exata do seu ser. Nós seremos Cristo sobre a face da terra. Afinal de contas, aprove a Cristo morar em nós. Se você crê, ele falou essa situação, eu falarei a respeito de você para o meu Pai. E eu e meu Pai iremos até você e faremos em você morada. Meus irmãos, é o que nós estamos buscando. A plenitude da divindade sendo expressada através de cada um de nós. Amém. Através do seu corpo multimembrado, cujo corpo nós fazemos parte. Tem que culminar, esse desejo tem que estar no seu coração, insistentemente, constantemente. Venha, Lúcifer, tome posse do meu ser em plenitude. Vem, Cristo Jesus, tome posse do meu ser em plenitude. Faça-se em mim a tua perfeita vontade. Eis-nos aqui. Faça o uso que o Senhor quiser fazer conosco. É isso que nós estamos buscando, tá? A luz de Cristo ilumine todo o teu ser. A luz de Cristo tenha o domínio de todo o teu pensamento. A luz de Cristo tenha o domínio de toda a tua mente, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Cristo Jesus em você, ele se expressa da maneira que ele quiser expressar. E você se submete ao seu senhorio. Amém. Tá bem? É o que eu posso dizer. Tá? Amém. Semana abençoada para cada um de vocês.